pessoal, boa noite. Gente, então vamos dar continuidade à nossa aula anterior, né? Então eu tinha falado com vocês a respeito do Principado de Augusto. Augusto morre em 27 depois de Cristo. Quando da morte de Augusto, quem vai assumir a sucessão dentro do Império Romano não era por meio do hereditariedade automática. A sucessão dentro do Império Romano era por meio da escolha, da indicação. O imperador indicava seu sucessor, e o sucessor indicado por Otávio Augusto foi o seu filho adotivo, Tibério. Tibério, então, assumiu o trono do Império Romano, pondo fim ao principado. Quer dizer, Tibério já não tinha mais aquele escrúpulo de esconder o seu poder, né? Então, Tibério já desejava ser tratado, sim, como um imperador, né? Então, ao contrário de Otávio, com Tibério, nós temos aí o império sem mais, como que eu diria para vocês, sem mais disfarces, né? E ao longo de aproximadamente 200 anos, o Império Romano viveu sua era de ouro, né? Aquilo que a gente chama de Alto Império. Então, incluindo aí o período de governo do Otávio Augusto. Então, dois idos de... não, desculpa, 27 a.C., 14 DC. Eu disse que ele morreu 27 DC, não, ele morreu 14 DC. Então, dos 27 a.C. até os idos de 180, o Império Romano vivenciou seu apogeu, né, sua era de ouro, com os romanos mantendo aí uma riqueza fantástica, né? Eu costumo dizer assim, que o Império Romano ele vai viver uma espécie de ciclo virtuoso, né? Onde você tem guerras, essas guerras trazem riquezas, trazem mais escravos, essas riquezas e esses escravos vão mover a economia, que vai levar o alicerce, né, do exército para mais guerras, mais riquezas e mais escravos. Então, Roma era como um grande parasita devorando tudo ao seu redor. Tá? Em 180 DC, morre o imperador Marco Aurélio, né? Também chamado de imperador filósofo, e sobe ao poder o seu filho Cômodo, né? Eu não sei se ele era preguiçoso, né? Eu sei que ele amava a luta de gladiador. Mas depois, gente, eu tô com uma luz aqui. Aí, pronto. Agora, estou com uma luz ali refletindo na minha cabeça. Vocês vão achar que eu estou sendo iluminado por alguma divindade. E isso, naturalmente, não é verdade. Outra vez, minha mesa está branquinha. Vamos. Pronto, agora sei. Então, pessoal, eu não sei se o Cômodo era preguiçoso, né, para ter, né, nome, que Cômodo hoje, né, o cara é muito cômodo, não sei. O que eu sei dizer para vocês é que a roda, as engrenagens da máquina vão quebrar. Gente, o que acontece? Que a partir dos idos de 180 DC, Roma inicia um longo e complexo período de declínio. Pessoal, não é uma explicação fácil, não é uma explicação simples. A crise do império, né? Aqui no iníciozinho do século III, nos anos de 200. Mas a verdade é que a maioria dos autores concorda que, primeiro, Roma cresceu demais. A administração romana se torna uma administração excessivamente complexa, com gastos públicos exagerados. Então, a máquina estatal consumia
recursos assim monumentais e, portanto, se tornou antieconômica. Além disso, é importante entender, Roma conquistou praticamente tudo que era possível ao seu redor. Tá? Então, como um predador que se torna excessivamente grande, Roma precisava de recursos cada vez maiores. Na medida em que Roma conquista tudo que era viável ao seu redor, tudo que era possível ao seu redor, o que eu quero dizer é que Roma não tinha condições de ir atacar a China, Roma não tinha condições de vir à América. Né? Então, Roma ficou, as fronteiras orientais, com os pés ali na Europa Oriental, ao norte, as regiões paupérrimas da Germânia, ao sul, o deserto do Saara, ali no oriente, o Planalto Central do Irã, e no ocidente, o Oceano Atlântico. Então, os romanos conquistaram tudo o que era possível conquistar. Então, o que nós vamos observar é que, a partir do século III, as guerras de conquista vão escasseando. E isso levará a uma baita crise econômica, na medida em que já não entram mais as riquezas fáceis e, principalmente, deixam de entrar escravos. Então, algo que vai gerar uma crise devastadora em Roma, a escassez de escravos. Uma sociedade que, ao longo dos últimos 400 anos, uma sociedade que havia se adaptado ao modelo escravista, você não vai romper com esse modelo escravista à toa, de uma hora para outra. É bom a gente lembrar que não adianta você dizer, nossa, não está tendo escravo está caro, deixa eu botar uma plaquinha na porta, precisa-se de trabalhadores, né? Oferece-se trabalho. Não adianta, porque os romanos, né? Eu já comentei isso com vocês, os romanos são os criadores da palavra trabalho. A palavra trabalho deriva do latim tripalium, tortura. Trabalhar o radical, né, ali a base da palavra trabalho é a mesma da tortura. Trabalhar, torturar. Então, vejam o grau de pavor que a ideia de trabalhar, né? Vejam, trabalhar, prefiro morrer. Entenderam? Então, é uma situação onde você vai ter você começa a ter falta de escravos, a plebe não quer trabalhar, óbvio, eles aprenderam a trabalhar coisa de bárbaro, de miséria, de gente desqualificada, você já não tem mais recursos para manter o pão e circo e, consequentemente, você vai mergulhar numa crise econômica terrível que tem como principal característica a escassez dos bens de consumo, né? Porque como você não tem escravo, você não tem produção. E essa escassez de bens de consumo vai gerar uma tremenda inflação, algo que os romanos desconheciam completamente. Eles não tinham nem essa palavra inflação, mas os preços vão começar a subir sem parar, na medida em que você tem essa falta de bens que se origina na falta de escravos. Então, a máquina que antes funcionava praticamente sozinha, porque se vocês forem pensar, gente, Roma teve pouquíssimos bons imperadores. Roma teve um Nero que era uma anta. O pessoal fala que ele pôs fogo em Roma, mas isso tem mais a ver com mito. Tá? Teve Calígula, que era louco. Teve Cláudio, que foi escolhido por ser absolutamente estúpido, né? Para que pudesse ser manipulado. Então, todos esses imperadores horríveis, eles não prejudicaram o desenvolvimento econômico de Roma, porque a máquina funcionava sozinha. Expansão, conquista, riqueza, escravo, mais expansão. Né? Agora que não tem mais para onde se expandir, o sistema vai começar a colapsar. Tá? Então, no século III, Roma mergulha numa crise, e é uma crise como é que é a palavra? Não é algo de momento, é uma crise estrutural, né? É uma crise estrutural, não é uma crise conjuntural, não é um clima ruim que provocou uma colheita ruim. Não, o problema você não tem como solucionar. Essa sociedade, esse modelo escravista, ele está fadado a morrer, tá? E, consequentemente, o aumento dessa crise vai levar a um fenômeno que deu muito pano para a manga, que é o crescimento do cristianismo. O cristianismo surgiu como uma seita oriental
lá na região da Palestina, mas o cristianismo ele tinha uma vantagem muito grande sobre a religião romana, né? A gente tem que pensar que a religião romana, como toda religião derivada da grega, eles não ofereciam um paraíso, eles ofereciam campos elíseos para os heróis, mas as pessoas morriam e iam lá para o limbo, para o Hades, que era um depósito de almas, um negócio obscuro, um negócio sem. Imagina a eternidade ali, num tédio desgraçado. Não conheço direito, mas assim, era um depósito mesmo, um lixão de almas. O cristianismo, ao se adaptar do judaísmo, né, o cristianismo, a grande novidade do cristianismo em relação ao judaísmo é a ideia de que todos podem aderir, né? Todos podem se converter. O judaísmo não, ele é restrito ao povo escolhido, ao povo judeu. Na medida em que o cristianismo se torna uma variação do judaísmo, ele se abre às conversões. Qualquer um poderia se converter ao cristianismo, e o cristianismo oferece a ideia do paraíso, né? Então, se a sua vida está um lixo, não tem problema, porque depois que você morrer, você vai para o paraíso. Seguindo as regras, você vai para o paraíso. Então, o cristianismo ele começa a proliferar no século I DC, dentro do Império Romano, principalmente entre escravos, entre estrangeiros pobres, porque a população romana não tinha com que se preocupar, porque a população romana tinha o pão e circo para lhe sustentar. Então, a população romana vivia bem. O que nós vamos observar, então, é que é uma religião que vai se desenvolver principalmente entre aqueles os desvalidos, né? Agora, a partir do século e foi uma religião duramente perseguida. Por que o cristianismo era perseguido? O cristianismo era perseguido basicamente por dois motivos. Primeiro, que os cristãos condenavam a escravidão. Os cristãos eram contra a escravidão, e uma sociedade altamente escravista pode esquecer as elites romanas, os grandes proprietários rurais vão condenar. Enquanto a escravidão foi a base da economia romana, putz, esquece, isso era visto como ridículo. Eu aceito o escravo ser cristão porque ele é escravo, dane-se ele. Agora, o problema é que o cristianismo renegava a divindade imperial. Por ser uma religião monoteísta, o cristianismo não reconhecia os imperadores romanos como deuses, porque os imperadores romanos, como os orientais, passaram a ser considerados deuses. E a ideia do imperador deus era mais do que simplesmente uma bobagem religiosa. O imperador poderoso, aquele imperador Deus unificava todo o império. Lembrando que nas religiões politeístas era fácil aceitar. Era só mais um Deus. Para os egípcios, simplesmente um novo faraó, né? Então, a religião cristã, ela se choca, ela era vista como algo subversivo, algo que ameaçava a ordem imperial, né? Então, os imperadores não podiam admitir. O cristianismo foi duramente perseguido a partir de Nero, imperador Nero, lá no século I, e essas perseguições elas eram feitas de forma muito espetaculosa, né? Era comum que os cristãos fossem jogados no Coliseu, que inauguração, não sei se é 70, 80 DC, né? O Coliseu é um anfiteatro gigantesco para 40 mil pessoas, é colossal, gente, eu vou te falar. Eu estive lá, de babá, é muito, muito impressionante. Então, o que eu digo para vocês e ele ainda tinha, embaixo da arena em si, você tinha uma estrutura subterrânea imensa, porque os animais e os condenados, eles subiam por elevadores manuais, eles eram elevados ao chão, né? Então não é igual a um estádio de futebol que a gente imagina aquele campo lisinho, não, ele tinha uma estrutura por debaixo do tablado de madeira, né, que funcionava como palco em si. Quando você jogava os inimigos do Estado aos animais, é interessante essa história. Por que os romanos eram tão cruéis? Eu brinco com os meus alunos, mas essa maldade, ela infelizmente existe. Às vezes o cara tá mal, imagina, você vê ali aquele seu amigo, tá aquela a lista com o resultado do simulado, e o cara tá olhando a lista do resultado do simulado, rindo feliz.
E aí você chega para ele e fala assim, ai, cara, e aí? Você foi bem? O cara fala, não, eu fiquei em penúltimo. Uai, por que você tá rindo? Eu tô rindo do último. Entenderam, meninos? O fato de ter alguém mais fodido que a gente sempre nos conforta. Não adianta você jogar para sua mãe, que ela vai te falar que não adianta você se comparar com os melhores. Mas no nosso íntimo, né? A alegria do roto, a alegria do esfarrapado é a desgraça do rasgado. Né? A alegria do ruim é aquele que está pior. Então, quando o romano ia no Coliseu, o plebeu pobre, que vivia da caridade do Estado, ele ia no Coliseu ver inimigos do Estado, estrangeiros, criminosos sendo jogados aos animais, sendo jogados às feras, era ali que ele se sentia bem de ser romano, porque quem está se fudendo é o outro. Então, a ideia de sacrificar inimigos do Estado aos animais, botá-los para morrer em luta de gladiador, reforçava a ideia de que era bom ser cidadão romano, porque eu tenho alguém pior. Né? E aí, na medida em que você começa a ter essa escassez de riqueza, essa escassez de escravos, o Estado romano já não consegue mais sustentar essa política de pão e circo. Não, mas eu estava falando o seguinte, então, vamos jogar os cristãos aos leões? O legal é você jogar o cristão. Vocês já perceberam como é que funciona um felino? Eu amo gato, então eu amo todos os felinos. Gente, o gato não pode ver alguma coisa passar que ele vai atrás. Quando alguma coisa passa correndo, aciona o modo predador e ele vai atrás. Por isso que é legal amarrar uma bolinha num barbante e sair puxando. Na Índia, o governo fornece máscaras para você colocar na nuca. Porque se você estiver andando e um tigre estiver atrás de uma árvore, quando você se afastar, ele vai atrás. Mas se você tiver um rosto na nuca, ele quebra aquele instinto. Porque ele não está de costas. Então, a pior situação possível em relação a um predador é você virar de costas e sair correndo. Ele é mais rápido que você, não vai morrer. Não sei se tem muita opção, não. Dizem que em caso de leão, o negócio é você virar para ele, sair correndo e gritando na direção dele, que ele vai assustar e fugir. Eu não sei se eu teria essa frieza, né? Ainda mais com as carças tudo cheias. Bom, mas voltando ao assunto. Gente, então eu jogo o cara lá, e o leão sai correndo, e o cara correndo e gritando, aí o leão pega o cara, aí pega a velha, aí pega a criança, eita, entendeu? Aí você põe os cristãos ali, o que eles faziam? Eles se ajoelhavam para rezar, comemorando que estavam indo para o paraíso. Os felinos ficavam meio sem saber o que fazer, porque o cara não estava correndo. Então, era modorrento aquele espetáculo de jogar os cristãos aos leões, porque eles recebiam a morte com serenidade. Vocês entenderam como isso funciona como uma propaganda ao contrário? As pessoas olham aquilo e falam, nossa, esses cristãos são fortes. Moralmente, espiritualmente, esses caras são fortes. Eles riem da morte. Eles bocejam diante da morte. Então, a ideia do extermínio público acaba funcionando como uma propaganda ao contrário. Né? Quando Roma mergulha numa crise muito grave, quando a economia romana declina, que você já não tem mais como sustentar o pão e circo, então aquela plebe agora empobrecendo cada vez mais, essa plebe agora desamparada vai acabar procurando o cristianismo como uma tábua de salvação espiritual, um pão e circo espiritual, já que o Estado não tem condição de lhe fornecer uma sustentação material. Vocês sabem que outra coisa que é interessante, gente, em Roma, o marido era autorizado a determinar o aborto da mulher. Tá? Um dos graves problemas pelos quais Roma passou na sua fase final serão as baixíssimas taxas de natalidade e altíssimos índices de mortes de mulheres. Porque quem determinava se a gravidez ia ser interrompida ou não era o marido. E no meio de uma crise desgraçada, não, a mulher não tem dinheiro para sustentar, não. Eu obrigava a mulher a abortar. Não sei como. Então o cristianismo, não faço a menor ideia de como, queria bater nela até ela abortar, não sei. Tá? Mas o cristianismo se transforma também numa religião atrativa para mulheres, na medida em que o cristianismo proibiu o aborto. Né? O cristianismo proibiu o suicídio como forma de escapar do problema. Né? Então, o cristianismo ele acaba tendo uma proliferação muito significativa na medida em que a economia da sociedade romana declina. Tá?
crescimento de um crescimento muito forte, muito acelerado. Tá? Então, vamos dar uma pausa nessa questão do cristianismo agora. Lembra, olha, gente, então Roma mergulha numa crise terrível, que é a chamada crise do século III. O que caracteriza essa crise? Fim das guerras de conquista, inflação acelerada, escassez de escravos, e isso tudo vai levar a uma anarquia política. Porque como o imperador, imagine, né? O imperador assume, não resolve os problemas, o povo se torna insatisfeito, vem um ambicioso ali, um outro general ambicioso, puxa o tapete do cara, toma o seu lugar. Gente, em que pique isso chegou? Olha, entre 235 e 285, 235 e 285, Roma teve 26 imperadores. Então, num período de 50 anos, Roma teve 26 imperadores. Desses 26, eu sei dizer para vocês que só 2 morreram de causas naturais. Todos os outros foram assassinados, tá? Foram depostos. Então, não dá 2 anos para cada imperador. Se o Otávio Augusto ficou no poder 41, né? Imagina agora os caras não estão ficando 2, porque o cara não consegue resolver a crise, perde popularidade. Um espertinho vai lá e puxa o tapete dele, fala, não, eu resolvo, e não resolve, e outro tapete que vai. Então, além da crise econômica, você vai viver uma situação de anarquia política que desorganiza toda a estrutura política romana. Tá? E já que desgraça pouca, é bobagem, tá dando tudo errado na sua vida, você sai para dar um rolê, para dar uma esfriada, ver um pombo te caga na cabeça. Os bárbaros germânicos que habitavam o norte da Europa e que foram saco de pancada dos romanos por séculos, os bárbaros germânicos olham aquela crise e falam, opa, tá para mim, Roma tá enfraquecida, tá desorganizada. Os bárbaros germânicos invadem Roma, tá? E vão causar graves danos. Né? Então, olha, crise econômica, anarquia política e invasões bárbaras, invasões vindas do norte da Europa. Tá? Eu costumo dizer assim, Roma é como aquele cara extremamente saudável que sofre um acidente muito grave. E aí o cara não morre. Claro que ele vai ficar tudo estrupiado no hospital, mas ele não morre porque ele era tão sólido que ele aguentou o tranco. O cara tá lá praticando alpinismo, escorrega, cai, pá, bate ali naquelas pedras. Pô, eu teria morrido, fulano teria morrido, cicrano teria morrido, mas aquele cara sólido, ele aguentou. Só que é claro, ele tá tudo quebrado. Então, olha, o que nós vamos observar? No decorrer, final do século III, os romanos finalmente conseguiram pôr um pouco de ordem na casa, a situação econômica melhora, a ordem política se restabelece, os bárbaros recuam de volta para a Germânia. Então, no final do século III, o Império Romano parece que começa um processo de recuperação. A gente chama esse período que vai da crise do século III até o final do Império Romano Ocidental, a gente chama isso de Baixo Império, tá? Que é um período em que Roma, em princípio, pareceu viver uma certa recuperação. Tá? A gente chama isso de o Império Romano do século IV, né? A recuperação do século IV, onde Roma, durante 100 anos aproximadamente, pareceu estar se recuperando, mas nunca mais teve aquela grandeza. Né? É o cara que se arrebentou inteiro no acidente, ele se recupera, mas ele não consegue, é difícil voltar ao status anterior. Então, mesmo em seu melhor momento, a Roma do Baixo Império não é tão sofisticada quanto era a do Alto Império. Tá? Então, no século IV, Roma vive um período de recuperação. Então, veio para o século III, toda aquela devastação, Roma morreu? Não. Roma começa um processo de recuperação, mas esse novo império, esse baixo império, ele já é bem diferente do anterior. Em quais aspectos a gente vai perceber essas diferenças? Primeiro, a economia comercial declina e haverá um acelerado processo de ruralização da economia, incluindo a situação de êxodo urbano. As atividades econômicas declinam e a agricultura voltará a ser a base da economia. A plebe livre, os homens livres acabarão então abandonando as cidades em busca de trabalho nas fazendas. Tá? Nessa época, ali no século IV, para garantir
a fixação de mão de obra nas fazendas, os romanos vão criar uma legislação específica conhecida como colonato. O colonato era o seguinte: o cara saía da cidade, arrumava emprego numa fazenda, não podia sair mais. O cara ficava preso à terra. Isso vai dar origem à servidão. Pô, Jefão, o cara arrumava um emprego e ficava preso àquela fazenda? Sim, porque eu preciso retomar a produção agrícola, eu não quero gente zanzando pelo interior, mendigos caminhando sem rumo. Então, se o cara arrumou um emprego, uma fazenda, ele fica preso. É a maneira como o Império Romano, é a maneira encontrada pelo Império Romano para garantir a transição da massa de mão de obra urbana para a área rural, né? Jogar, prender os antigos servos, os antigos plebeus, agora como trabalhadores rurais, né? Então, com certeza, haverá um declínio, cidades murcham, né? Então, a economia perde aquela grandiosidade. Outro aspecto importante, difusão do cristianismo. Agora o cristianismo vai se espalhar e vai se espalhar muito, tá? Por quê? Porque os cristãos, na medida em que aceitavam serenamente a morte e viam o sofrimento como uma forma de purificação, os cristãos davam menos trabalho do que o não cristão. Então nós vamos observar uma transição onde o Império Romano primeiro persegue o cristão e depois prefere o cristão ao não cristão. Então nós vamos ver lá no final do século IV o Império Romano tornando o cristianismo obrigatório. Nós vamos falar sobre isso, porque era melhor ser representante de Deus na face da terra do que Deus vivo numa religião morta, né? Era melhor, já que o escravismo morreu, já que dane-se. Então, os imperadores romanos vão se aliar à Igreja Católica e vão usar a religião como método de controle social. Perfeito! Tá? Então, meninos, Roma vai sofrer uma grande transformação. Durante o século IV, Roma teve 3 grandes imperadores. Diocleciano, para nós, o que é que interessa do Diocleciano? Ele vai tentar controlar a inflação através de um programa de tabelamento e congelamento de preço, tá? Que é chamado Edito Máximo. Edito Máximo. Tentar controlar a inflação. Lembra do nosso amigo Dioclésio? Pois é, esse imperador é o Diocleciano. Tá? Quando Diocleciano também é o último imperador romano a perseguir cristãos. Quando Diocleciano morreu, sobe ao poder o Constantino. O Constantino era um cara mega fodástico. São 2 realizações significativas do Constantino. Primeiro, o Constantino legaliza a prática do cristianismo através de um documento chamado Edito de Milão. Tá? Legaliza o cristianismo em 313, deixa de ser crime ser cristão. Então, durante um curto período, o cristianismo e religião tradicional vão conviver em Roma. E, por outro lado, a cidade de Roma vivia uma decadência muito significativa. A cidade mais rica do Império agora era Bizâncio, lá no Mar Negro, pertinho de onde ficava Troia, uma cidade de origem grega. Então, o que é que o Constantino faz? Ele manda reformar a cidade, muda o nome da cidade para Constantinopla, cidade de Constantino. Eu também um dia vou ser imperador e a minha capital vai chamar Jeffersópolis. Tá? E aí ele transfere a capital do Império de Roma para Constantinopla. Tá? Então o Império Romano não terá mais Roma como capital. Tá certo, pessoal? Isso é a grande obra de Constantino. Constantinopla, que hoje se chama Istambul, uma cidade maravilhosa, um dos lugares mais lindos que eu já fui na vida. Tá? Nossa Senhora. Bom, depois de Constantino, virá um cara chamado Teodósio. O Teodósio também tem 2 realizações importantes. Primeiro, ele torna o cristianismo obrigatório, chama Edito da Tessalônica. Olha, o cristianismo ele levou pouco mais de 80 anos para ir da ilegalidade à intolerância. Porque para os imperadores era bom que os cristãos eles eram submissos. Então, o Teodósio torna o cristianismo a religião oficial. E, posteriormente, o que nós vamos observar é que o Teodósio divide o Império Romano em 2 partes, o chamado Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, que era a parte mais rica, mais sofisticada, e o Império Romano Ocidental, com capital em Roma, mais pobre, mais decadente.
Então, o Teodósio é o sujeito que dividiu o Império Romano lá nos idos de 390 e poucos. Tá? O Teodósio também é o último imperador dessa fase de recuperação, porque tão logo, pouco após a morte de Teodósio, com o Império já dividido, pessoal, alterações climáticas levam a um início de uma grande corrente migratória no sentido Ásia-Europa. Tá? O clima fica um pouco mais frio, as regiões, a produtividade da agricultura cai, os povos da Ásia começam a migrar, empurram os povos da Europa Oriental, que empurram os povos do norte da Europa, que empurram o Império Romano que cai no mar. O Império Romano Oriental ainda era suficientemente sólido para aguentar o tranco, mas o Império Romano Ocidental estava muito fragilizado. Então começa uma nova onda de invasões bárbaras. Agora não são só germânicos, agora tem até asiáticos, tem até os hunos, né? Vindos do centro da Ásia, lá comandados por Átila. Tá? E essas invasões são muito mais devastadoras, porque esse pessoal está vindo para morar, não é só para roubar e ir embora. Tá? Então o que vai acabar acontecendo? Em 476 DC, os bárbaros finalmente conquistam Roma, matam o último dos imperadores, que chamava Rômulo Augusto, o nome é bem, né? Rômulo, fundador, Augusto, primeiro imperador. Matam Rômulo Augusto e, portanto, em 476 DC, a gente tem como data da queda do Império Romano Ocidental e o fim da Antiguidade. Tá? Então, a queda do Império Romano marca o fim da Antiguidade. O Império Romano Oriental ainda vai durar 1000 anos. Tá? Ainda vai durar todo o período da Idade Média. Tá certo, pessoal? Gente, para fechar, que eu acho que essa aula já ficou bastante extensa, eu queria lembrar vocês da grande contribuição romana no âmbito da cultura. Os romanos são os inventores do cimento, tá? Não é isso, tá? É legal os romanos serem os inventores do cimento. Os romanos são os inventores daquele formato de arco, né? O arco romano, que revolucionou a construção, os caras eram geniais. Agora, os romanos são os pais do direito, o direito como nós o conhecemos hoje. Tá? Os romanos são os inventores do direito. A gente costuma dizer o seguinte: os gregos são os pais da filosofia, os romanos os pais do direito. Como os gregos eram divididos em pequenas cidades, eles viajavam na maneira de onde viemos, para onde vamos. Os romanos tinham um império gigantesco para administrar. Então, os romanos tinham o pé mais no chão, aquela questão da lei, do contrato, do cumprimento do que era combinado. Então, tem mais a ver, essa coisa mais material, né, meninos? Então, o direito é a grande contribuição dos romanos para a cultura. É claro que tem muito mais coisa, né? A própria língua latina dos romanos vai ser a base da nossa linguagem. O cristianismo, os romanos adotam o cristianismo como religião e o cristianismo acaba se tornando a religião majoritária. É interessante que ele se perde lá no Oriente, não se populariza, mas é na Europa, graças ao empenho dos romanos, que o cristianismo vai acabar se desenvolvendo. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Com essa aula, a gente fecha o Império Romano, meninos. Gente, ó, um abraço. Preciso ver ali na apostila qual que vai ser a nossa próxima matéria.